graça e a paz de Cristo seja com todos. Mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui no canal e também pelas vossas orações. Se inscreva no canal, ative o sininho, clique no gostei, deixe nos comentários um amém, glória a Deus. Esta ação permite que você também leve a palavra do Senhor às outras pessoas que são interessadas neste mesmo assunto. Assista umas 3 vezes durante a semana para você aprender bem o conteúdo da lição. Necessidade dos dons espirituais. O apóstolo Paulo exorta a conhecer os dons em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 1. O apóstolo Paulo ele desejava que a igreja conhecesse os dons espirituais. O apóstolo Paulo desejava que a igreja conhecesse a finalidade dos dons espirituais. Os termos gregos pneumatikos e carisma, o adjetivo pneumatikon, ele significa espiritual, e o substantivo carisma ele significa dom e é o cognato de graça e dá o sentido de dons espirituais dados pela graça de Deus. O que são os dons espirituais? São capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para serviço especial e execução de propósitos divinos por meio da Igreja de Cristo. É uma bênção para você e para a sua vida. Quando você orar, busque, peça ao Senhor o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. São também recursos divinos para os crentes salvos, já lavados pelo sangue de Cristo, para servir a Deus até a volta de Jesus Cristo, para adoração, para evangelização, para operação de milagres, para exercer o ministério cristão com plenitude em todas as ocasiões, nos hospitais, nos presídios, na família, na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. É um campo missionário onde Deus pode te usar. O crente pode receber no início da fé, quando ele aceita Jesus como Salvador, também ao longo da carreira espiritual. E não deixe de buscar o batismo do Espírito Santo, não deixe de buscar os dons espirituais. A função dos dons espirituais na vida do crente. Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, são encontrados 9 dons espirituais. Na Bíblia há várias listas de dons. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, nós encontramos 8 dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 29 e 30, encontramos 7 dons. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, nós encontramos 7 dons. Em Efésios capítulo 4, versículo 8 a 11, nós encontramos 5 dons. Então existem várias listas de dons espirituais por toda a Bíblia Sagrada. Nunca foi intenção do apóstolo Paulo limitar o número de dons espirituais. Porém, nós temos uma classificação teológica que é a mais conhecida e que é a mais estudada. São 3 grupos de 3 dons espirituais. O primeiro grupo são os dons de revelação, que fala da palavra da sabedoria, que fala da palavra da ciência e que também são os discernimentos dos espíritos. O segundo grupo de 3 são os dons de poder, que são os dons de fé, os dons de curar, os dons de operação de maravilhas. Também nós temos o terceiro grupo de 3 dons, que são os dons de inspiração, que são os dons de profecia, dons de variedade das línguas e dons da interpretação das línguas. Mas nós também temos uma outra classificação bíblica, segundo o Dr. Stanley Horton. O apóstolo Paulo usa alguns termos gregos. O primeiro deles é o héteros, que significa outro ou de tipo diferente. E o segundo termo é allos. Esses termos são gregos e que significa outro do mesmo tipo. E assim surge uma nova classificação. Primeira classificação, a primeira lista dessa nova classificação é dons de ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. O segundo grupo são os dons de ministério, dom de fé, dom de curar, dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernir os espíritos. E o terceiro grupo são os dons de adoração,
variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso é uma riqueza espiritual na vida da igreja. É uma riqueza espiritual dada pela graça de Deus a cada crente. Por isso que é importante que você busque ser um instrumento usado por Deus para fazer a obra do Senhor, sendo batizado no Espírito Santo e recebendo os dons espirituais, que são ferramentas para fazer a obra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo ensinou que é para o que for útil. Isso daí ele está querendo dizer que os dons espirituais são para serem utilizados na obra do Senhor, para edificação espiritual dos crentes, também para crescimento da igreja, e também para manifestação do poder de Deus, e também para autenticar a obra de Cristo. Por isso que é uma bênção o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Mas também a Bíblia nos alerta que ninguém é dono dos dons espirituais e ninguém pode usar os dons espirituais ao seu bel prazer. E o Espírito Santo é Ele quem reparte os dons como quer, e é Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. Então precisa ter cuidado para que não se cresça demasiadamente e não se torne um líder que vá querer utilizar os dons espirituais para glorificar-se a si mesmo. A Bíblia continua nos alertando: dom não é atestado de espiritualidade. Assim como também não é pregar bem. Tem gente que prega muito bem, mas isso não é atestado de espiritualidade. Também conhecimento bíblico. Tem gente que tem muito conhecimento bíblico, uma bagagem teológica tremenda, mas isso também não é atestado de espiritualidade. E tem gente que canta muito bem, né? Que tem uma voz maravilhosa, mas isso também não é atestado de espiritualidade. Então a Bíblia continua nos alertando: é necessário tomar cuidado com a soberba. Qualquer talento espiritual que Deus colocar nas suas mãos tem que ser utilizado para a glória de Deus, para a edificação dos crentes, para fazer a obra do Senhor, e nunca para glorificar-se a si mesmo. Então é necessário ter uma submissão cristã ao Espírito Santo de Deus. Deve ser da mente, da alma e do Espírito que nós temos que ser submissos ao Espírito Santo, para ser capacitado pelo Espírito Santo, acima da capacidade humana, para ministrar no poder do Espírito Santo de Deus. E de acordo com a experiência de vida de cada crente, e de acordo com a personalidade de cada crente, e de acordo com o vocabulário de cada crente. Assim acontecia no Antigo Testamento com os profetas. Nunca o Espírito Santo atropelou ou passou por cima da experiência de vida, da personalidade e do vocabulário daqueles profetas que falavam no Antigo Testamento. Uns foram criados no palácio e outros viveram em zonas rurais, mas todos falaram pelo Espírito Santo, de acordo com o que Deus queria falar, e segundo a sua experiência de vida, a sua personalidade e o seu próprio vocabulário. Os dons espirituais, eles também são avaliados pela Bíblia. Os dons espirituais podem ser julgados de acordo com a palavra de Deus. A coisa não é solta assim não, é tudo ordenado e organizado pela Bíblia Sagrada. Por quê? Jesus Cristo, ele é divino e ele também é humano. Ele é Deus, mas ele foi gerado no ventre de uma mulher, e ele foi homem como nós. A Bíblia, ela é divina e ela é humana. Ela é divina porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, e ela é humana porque ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. A igreja, ela é divina e a igreja também é humana. Ela é divina porque foi Jesus Cristo que fundou a igreja, e ele diz: a minha igreja. E ela é humana porque quem está na igreja são pessoas, são seres humanos que congregam nessa igreja, que ordenam essa igreja, que organizam essa igreja, que presidem essa igreja, que trabalham nessa igreja. Então, o Espírito Santo manifesta o seu poder em pessoas, em seres humanos.
O ser humano é sempre falho. Por isso que em 2 Coríntios 4:7 o apóstolo Paulo descreveu o ser humano como vaso de barro. O vaso de barro, ele trinca, ele quebra, ele tem defeito e ele tem falhas. Então, ou seja, nós somos seres humanos usados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que os dons espirituais precisam ser regularizados, precisam ser supervisionados e precisam ser julgados segundo a palavra de Deus. Os dons, eles revelam a unidade na diversidade. Existem diferentes dons, a diversidade de dons atribuídos ao Espírito Santo, a diversidade de ministérios relacionados ao Espírito Santo, a diversidade de operações relacionadas a Jeová, o Pai. E também, os dons também, eles são uma unidade. O Espírito Santo, ele é a fonte dos dons espirituais e o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o Deus opera tudo em todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em conjunto no crente, quando o Espírito Santo manifesta o seu poder na vida de cada crente para edificar a igreja, para fazer a obra do Senhor. E concluindo, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais é para você, para a sua vida, para a sua edificação espiritual, para você edificar a igreja, para salvar os perdidos e para glorificar a Deus. E isso acontece continuamente durante o tempo que a igreja peregrinar nessa terra até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja você também um vaso de bênção na obra do Senhor. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula e pela palavra de Deus que dura para sempre. Assista mais 3 vezes durante a semana para você aprender bem o conteúdo da lição. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu comentário. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, hoje e sempre.